Sandra Tavares, eu venho da Universidade Católica do Porto, onde sou docente de processo penal e é no âmbito dessa minha experiência docente que faço esta investigação. Eu pretendo, no artigo que irei apresentar, fazer uma abordagem crítica e mais aprofundada, aqui por vários motivos, desde logo para não me cortarem a palavra. Eu vou fazer uma abordagem mais pontual, muito concreta, muito ligada a alguns aspectos que eu considero paradoxais nisto a que chamamos, o que eu chamei, a europeização do processo penal português e que, no fundo, é a europeização do direito, contudo com que possamos concordar ou discordar neste movimento de aproximação ou de absorção face ao património, ao que se diz ser o património europeu que está em construção. Posto isto, eu vou apresentar duas alterações, torno a dizer, vou ser muito pontual e muito restrita na minha abordagem, mas vou apresentar duas alterações recentes ao Código do Processo Penal, motivadas exatamente por imposições de diretivas europeias, e vou enunciar alguns aspectos que a mim me parecem problemáticos, desde logo do ponto de vista teórico, conceptual, da unidade de conjunto que é que se pretende um processo penal, que apesar de tudo é nacional e de base nacional, e também já agora numa perspectiva prática, também sou advogada e falo com outros, digamos, profissionais do foro, e às vezes algumas dúvidas que se nos colocam, não só do ponto de vista conceptual, mas do ponto de vista da operacionalização das soluções a que se chega. E posto isto, já estamos aqui numa alteração muito recente do Código de Processo Penal, a Lei 33 de 2019, que é uma alteração que pretende transpor a Diretiva 2016-800 e que se preocupa com os direitos do menor arguido. Ora bem, há aqui logo uma questão de partida que é, mas esta transcende o objetivo até do meu trabalho e muito mais desta apresentação, que é a legitimação de perseguirmos penalmente menores. Aqui há uma questão paradoxal, o menor para efeitos civis é menor, já agora para o público português, para votar, ainda há pouco tempo, é menor, mas para ir para a cadeia é maior. E coloca-se esta questão, como é menor tem que ser protegido, como tem que ser protegido até uma diretiva que impõe a sua proteção. Como há uma diretiva que impõe a sua proteção, o Código do Processo Penal impõe a sua proteção. Mas, em última instância, nós queremos é prender o menor, eventualmente, nós, numa perspectiva muito dicotómica da estrutura acusatória e da representação do Estado. E, portanto, é deste paradoxo, quase esta legitimação de assumirmos que estamos ali perante alguém que é frágil, mas esse frágil, em última instância, está a atacar a sociedade e, portanto, tem que ser punido, leva a algumas questões curiosas. Chama a atenção a alteração a este propósito do artigo 61, que diz designadamente que o menor tem direitos, nomeadamente o direito a ser acompanhado durante as diligências processuais a que compareça, designadamente pelo representante legal, por alguém da sua confiança, etc. e tal. Ora bem, nós podemos pensar na situação paradoxal de ter um menor, por exemplo, de 16 anos e, portanto, que já pode ser arguido, que vitimizou uma vítima também de 16 anos e que, portanto, é vítima, em que há as testemunhas dos factos que também têm 16 anos e são testemunhas, e, curiosamente, o menor arguido tem esta proteção direta no processo penal. O menor vítima, e podemos estar a falar de crimes bastante vitimizantes, passa a repetição, não tem nenhuma proteção direta, pelo menos no processo penal, portanto, com esta legitimidade de dizer eu tenho que ter aqui alguém ao meu lado porque eu sou menor arguido, e a testemunha, que por definição não ganha nem perde nada com o processo, é apenas alguém que vai dizer o que sabe, portanto, não precisa à partida de ser protegida, também tem que estar lá. Portanto, temos que estar perante 3 menores exatamente da mesma idade e um que por acaso é arguido, por acaso com todas as ressalvas, e esse que é arguido está protegido, não digo que não deva estar, mas podemos colocar estas questões paradoxais até a nível familiar. Imaginem alguém que diz, então, o meu filho foi vítima e está ali a falar, coitado, e o outro que lhe bateu está ali com a mãe ao lado. Como é que é? Não tem muita lógica, até para o senso comum, e o direito tem que aplicar-se na sociedade que existe. Outro aspecto curioso, também no artigo 61, é que até em última instância esta pessoa que acompanha o menor pode ser um técnico especializado para o acompanhamento. Ora bem, noutras questões, também com menores não arguidos, também se coloca esta questão do técnico especializado para acompanhamento e não é tão garantido. Torno a dizer, se calhar é garantido, se calhar está previsto na lei, mas não está com esta legitimação de estar no processo penal, em que com muita facilidade os operadores jurídicos, judiciários exigem, impõem e reagem. Estou a falar, por exemplo, das vítimas de crimes sexuais. Devem ter um técnico especializado, não há meios,
o tribunal está bem apetechado, não está, etc, etc. Andamos aqui num ping-pong. Aqui podemos quase dizer, se não tiver lá o técnico especializado, a pessoa não tem que comparecer, não tem que agir, não tem que atuar em processo. Portanto, o grau de proteção muito direto, claro que esse é o objetivo da diretiva, não estou a dizer que não, mas cria alguma perplexidade quando comparamos situações que, apesar de tudo, são diferentes, e se são diferentes não deviam, se calhar, ser necessariamente em favor do menor arguido. Depois, uma questão que eu acho paradoxal, o relatório social, que se faz muitas vezes em processo penal para averiguar melhor a inserção do sujeito em causa, e aqui, curiosamente, e bem, atenção, não tenho nada contra o menor ou proteção do menor em processo penal, aqui, e bem, diz que o relatório social tem, entre outras coisas, está aqui expressamente prevista na lei o velho jargão, que esperemos que seja mais do que um jargão, de superior interesse do menor. Ora bem, eu quase que diria, de uma perspectiva irónica, que o superior interesse do menor era não ser arguido no processo. Portanto, estamos tão preocupados com o superior interesse do menor e tudo que, a nível nacional e internacional, se diz acerca do interesse superior do menor, que tem que ser sobreponível a todos os outros, etc. e tal, quase que poderíamos dizer, então não haja processo porque, coitadinho, o menor é menor, o que nos leva a outra questão quase filosófica de base, porque é que é menor para umas coisas e maior para as outras, nomeadamente para ser preso. Mudando agora o foco para uma diretiva um bocadinho mais antiga, a Lei 130 de 2015 corresponde não só, mas também à alteração do processo penal por força da Diretiva 2912, mas também cria um Estatuto Autónomo, o Estatuto da Vítima, e a primeira questão que eu coloco, claro que isto é uma questão muito técnica, e mais uma vez apelo, digamos, à necessidade depois, para quem tiver esse interesse de ver esta questão mais em concreto, desde logo, com toda a honestidade, coloco em causa a qualidade da transposição da diretiva, quase que me fugiu a boca para a verdade, porque parece mais uma transcrição, há coisas que são quase copy-paste. E nesta transcrição com que se fez a transposição, podemos pôr em causa a utilidade e a adequação desta transposição à lei que já existia e ao que poderia trazer de mais à lei e à prática judiciária. E assim, por exemplo, nós temos a vítima hoje, e a vítima é um sujeito, 67A, é outro sujeito além dos demais, e podemos perguntar, mas o que está tutelado na vítima já não estava tutelado como ofendido? Já não estava tutelado como parte civil? Já não estava tutelado como assistente? A lei tem que ser bem feita, portanto, se é bem feita, a vítima tem que ser algo diferente. Mas o que é que tem de diferente? É que às vezes parece a mesma coisa. E se nós, em termos teóricos, em termos práticos, colocamos esta dúvida, ficamos com uma lei que às vezes pode não servir os objetivos. Designadamente, indo agora ao artigo 67, em concreto, quem é a vítima? A vítima pode ser, desde logo, alguém que tenha um dano emocional ou moral ou patrimonial. Isto, se calhar, é uma parte civil, e se era uma parte civil já existia. Se calhar transcende a parte civil. Se transcende a parte civil, estamos em direito civil, já não devemos estar em processo penal, digo eu. Depois, os familiares. Parece bem, de facto, a vítima também podem ser os familiares, é um facto, mas os familiares que aqui estão tutelados são só aqueles em que houve uma morte e a morte causou danos. Portanto, se for outro dano que não a morte, se for uma morte que não cause danos, enfim, estamos aqui a falar da compensação, estamos a falar do dano da morte, estamos a falar, mais uma vez, de direito civil puro e duro, é que este artigo 67 está no Código do Processo Penal. Não põe em causa que também tenha que haver tutela civil, e se calhar tutela civil que transcende as partes civis. Mas isto está no processo penal, tem que ter algum significado, ou deve ter algum significado útil processual penal. Depois, finalmente, artigo 67, número 5, é dito, de uma maneira um bocadinho caricata, desculpem-me, estou a ser ostensivamente crítica da lei, que a vítima tem direito a colaborar. Mas a vítima, esta vítima, numa visão integrada do direito, também pode ser testemunha, e a testemunha não tem direito de colaborar, tem a obrigação de colaborar. E esta vítima pode ser o ofendido, e esta vítima pode ser o assistente. O assistente, de facto, tem direito a colaborar se quiser, se não quiser, não é assistente. Portanto, ficamos aqui na dúvida, o que é que esta vítima traz de mais, a não ser, torno a dizer, a transposição / transcrição, um bocadinho a crítica da diretiva. Indo agora ao Estatuto da Vítima, portanto, esta lei de 2015, como eu disse, altera o processo penal e faz um Estatuto da Vítima. Este Estatuto da Vítima é um bocadinho paradoxal, na medida em que, ao lermos o Estatuto, tem lá, de facto, direitos fantásticos, princípios, etc. e tal, mas muitas das normas, aquelas que são mais importantes, dizem sem prejuízo das normas do processo penal, ou seja, criamos a figura da vítima é muito importante, é esse o ponto de partida, por isso é que se criou a figura da vítima, por isso é que se alterou a lei, por isso é que se criou um estatuto e depois diz, mas isto não se sobrepõe ao processo penal, portanto, volto atrás, afinal, se a vítima também for testemunha, não tem direito, tem dever de colaborar, portanto, ficamos aqui numa certa dicotomia que nos leva a pensar, então, o que é a vítima? É que se a vítima for alguma coisa, põe em crise tudo o resto que já existia no processo penal. Falo designadamente do princípio da confidencialidade, a vítima tem direito, por exemplo, a ocultar a sua identidade, a manter-se
a manter o seu registro confidencial. Tem, não tem, à partida, não estou a dizer que não haja regimes especiais que não este, à partida não tem. A vítima é, desde logo, testemunha, ofendido, eventualmente assistente, e está no processo e não tem, à partida, qualquer tutela da sua confidencialidade ou da sua identificação. Também o princípio da autonomia da vontade. Mais uma vez, a vítima pode escolher se quer colaborar, se não quer colaborar, como é que colabora. Não tem esse direito. E torno a dizer, e isto é muitas vezes explícito no próprio Estatuto, que diz sem prejuízo das normas de processo penal. E, portanto, coloca-se uma questão de como compatibilizar os normativos. Não podemos estar aqui numa visão crítica a dizer este normativo não presta, vai para o lixo, até porque ele existe. E conheço, isto ainda não há muito, mas já conheço exemplos, por exemplo, de magistrados que... Desculpe. Ok. Já conheço magistrados que, por exemplo, se colocam a questão de dizer, bem, eu tenho alguém que me fez um pedido cível, devia ter feito como parte civil, mas fez como vítima, e agora o que é que eu faço? E a questão é esta, a parte civil tem prazos, a vítima não tem, vai rejeitar o pedido, mas se rejeita o pedido está a violar esta lei. Portanto, isto cria desde logo uma grande insegurança ao operador judiciário e também pode criar hipóteses de fraude, não é? Eu advogada, esqueci-me de cumprir o prazo, agora vou fazer de conta que sou vítima. O outro foi parte civil, teve que cumprir uma série de regras, eu como vítima peço-me a indemnização e não cumpro. Portanto, tudo isto é um bocadinho nebuloso, diria eu. Para terminar, até porque já estou a ser invectivada para o efeito, queria falar de uma diretiva ao contrário, esta não transposta, apesar do prazo já ter decorrido, e aqui Portugal tem uma posição algo paradoxal e curiosa, porque esta diretiva fala de dois aspectos, da tutela efetiva da presunção de inocência e do direito a comparecer em julgamento em processo penal. Eu diria que, quanto à presunção de inocência, Portugal está bem e recomenda-se, na teoria. Por exemplo, temos grandes preocupações designadamente a nível presidiário, a pessoa não deve andar algemada porque sim, só deve andar algemada se for efetivamente perigosa, a população, o recluso deve dar a sua própria roupa, etc. e tal, não há razão nenhuma para estar ali quase com uma marca do demónio vestido de uma maneira qualquer estranha, mas, por exemplo, também diz a nossa lei e a diretiva que a comunicação social não deve tratar o arguido como criminoso antes de ele ser punido. Ora bem, basta ir todos os dias ver as notícias em Portugal, já não estou a falar de outros, noutros locais também, mas em Portugal, e sabemos perfeitamente que isto não é na prática cumprida, que a culpa não é da lei nem do judiciário, mas é um facto que a presunção de inocência na comunicação social está muito vilipendiada. Depois, outro aspecto, portanto, eu acho que a presunção de inocência na lei, que é o nosso foco, está bem e recomenda-se, se calhar na prática não. Para terminar, o direito a comparecer em julgamento, eu sempre considerei que a nossa solução é inconstitucional, eu diria que hoje a nossa solução é inconstitucional e anti-europeia. Porquê? Porque em Portugal não há o direito efetivo a comparecer em julgamento, de facto a pessoa é notificada para comparecer, mas se não comparecer é julgada na ausência e tudo isto se baseia em notificações presumidas. Do meu ponto de vista, isto é inconstitucional. Sei que isto já foi muitas vezes ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional não concorda comigo, portanto sinto-me vencida, mas, não obstante, não convencida, e de facto agora tenho mais este apoio, que é a diretiva que diz que a pessoa poderá eventualmente ser julgada na ausência se foi efetivamente comunicado o julgamento e as consequências do incumprimento. Eu não me parece que o nosso regime, concretamente o 333 e o 113, o regime de notificação de 113, a citação simples, cumpre exatamente estes ditames fortes que seriam pretendidos pela nossa Constituição e agora também pela diretiva. E era isto que eu tinha a dizer, espero ter cumprido o tempo. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição. Muito bom dia.